que nos dá a vitória. Paz seja convosco. Para você que é a primeira vez que está vendo esse canal, essa mensagem, sou o pastor Humberto Leles, pastor na cidade de Curitiba. Estamos há quase 3 anos nesse propósito, buscar Deus de madrugada pela manhã, a hora que Jacó lutou com Deus. Tivemos esse início na pandemia no Brasil, no mês de março, e o Espírito de Deus nos levou nesse horário a estar orando, estar trazendo uma mensagem. Ela é ao vivo na minha página do Face e depois colocada no canal Leles Oração no YouTube. E lá no YouTube, então, você tem todas as mensagens de Gênesis capítulo 1 até de hoje, Atos 10. O Espírito de Deus nos levou a estar pregando a mensagem, a Bíblia, capítulo por capítulo. O nosso alvo era estar na pandemia, mas o Espírito de Deus tem nos levado a fazer esse trabalho. É uma forma da gente evangelizar, é uma forma da gente falar do amor de Deus. Aqui, o capítulo 10 de Atos nos fala a história de um centurião chamado Cornélio. Ele era gentil, ele não era judeu. O evangelho até aqui vinha sendo pregado só para os judeus. E Pedro ia ter a missão de evangelizá-lo. Só que antes disso, Deus teve que tratar com Pedro. Pedro, ele subiu no terraço de sua casa para orar. Deus desceu um lençol com vários tipos de animais. Havia determinados tipos de animais que o judeu não comia. Eram considerados imundos. E ali tinha aquele animal. Então Pedro não quis, por ter animal imundo. Então Deus fala com ele que não era para ele rejeitar aquilo que Deus havia consagrado. Deus estava preparando ele, porque pouco tempo depois chamaram na casa dele. E esse centurião Cornélio havia mandado buscar Pedro para Pedro ir em sua casa. Pedro foi, Cornélio havia reunido os amigos, os parentes, para ouvir Pedro, e com isso ali houve conversão. Mas o que levou Deus a tomar essa decisão? O que levou Deus a fazer isso na vida de Cornélio? A razão está em Atos capítulo 10, nos primeiros versículos, diz assim, Atos capítulo 10. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha só esse homem, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só, ele não era um homem convertido, mas de contínuo ele orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, olha o que o anjo falava com ele, Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Aí então é quando o anjo fala para ele enviar homens a Jope e mandar chamar Simão Pedro para estar com ele. O que o Espírito de Deus quer que eu compartilhe com você nessa manhã é sobre essa pessoa de Cornélio.
Cornélio, olha só, preste atenção. Ele era piedoso, ele era temente a Deus e ele era solidário ao povo, aos povos. Ele dava tanta esmola que as esmolas dele chegou a Deus. E ele orava continuamente a Deus. Olha só as características da vida dele. Piedoso, temente a Deus, fazia esmolas, e ele orava temor, bondade e comunhão espiritual. Nós temos aqui características de um verdadeiro cristão. Características que devem permear a nossa vida de cristão. Características que deveriam, pelo menos, permear a vida de todo cristão. Características de um cristão. Olha só. Vou repetir. Piedade, temor a Deus, bondade e comunhão espiritual. Então, são características de um verdadeiro cristão. São características que são agradáveis a Deus. Você tem isso na sua vida? Você tem isso no seu caráter? São atitudes que agradam a Deus. Olha só, veja bem, a piedade o faz ter compaixão pelo próximo. Olha só, você é piedoso, você tem compaixão pelo próximo. E disposição para ajudá-lo. Primeiro ponto, piedade. O temor. O temor o impede de desviar de toda forma de pecado. Olha só. A bondade o ajuda a ter bons olhos para com todos. Ademais, ele possui alegria em estar na presença de Deus. Então, quero encerrar dizendo que o prazer do convertido é viver de acordo com a vontade divina, praticando seus ensinamentos e perseverando na fé. Então, essa é a palavra para essa manhã. Piedade, temor, bondade e oração. Seja piedoso, seja bondoso, ajude ao próximo e tenha intimidade com Deus. É isso que nos faz levantar mais cedo e buscar a presença de Deus. Querido Deus e Pai, autor e consumador de nossa fé, te dou graças pelo dia que o Senhor fez. Sei que estou aqui porque o Senhor tem me sustentado. Te agradeço por aqueles que estão ao vivo comigo e te agradeço por aqueles que depois no Canal Leles vão ouvir essa palavra. Meu Deus, essa palavra não é minha, mas é tua. Que essa palavra venha despertar aqueles que vão ouvir. Cornélio aqui, Senhor, ele ainda não era um crente, ele ainda não era um convertido, mas a postura dele era de um homem temente a Ti. Senhor, a Tua palavra diz aqui que Cornélio, ele era um homem piedoso, ele era um homem temente a Ti. Ele era um homem que fazia muitas esmolas ao povo e ele era um homem de oração. Um dia as esmolas dele chegou a Ti, as orações dele chegou a Ti e o Senhor envia até a ele teu servo Pedro, para que ele pregasse,
fosse salvo, fosse cheio do Espírito Santo. Senhor, que essa palavra que está sendo entregue possa tocar naqueles que estão agora vivos e possa tocar na alma de todos aqueles que irão ouvi-la. Que cada um possa fazer um exame da sua vida e ver se essas características de piedade, de bondade, de temor a Ti e de oração faz parte da sua personalidade cristã. Pode beber água. Amém? Graças a Deus que a gente receba essa lição nessa manhã. Amém? Vou estar ali em oração, vou estar orando aí pelo Lucas, repreendendo essa bronquite em nome de Jesus. Vocês podem colocar seu pedido de oração aí, eu vou me ajoelhar agora para orar. Amém? Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo.